Vamos lá. Muito obrigado, Senhor. Glorifico o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito, por esses encontros que nós temos tido aqui às segunda-feiras, Senhor. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos feito crescer, o Senhor tem nos feito amadurecer, o Senhor tem nos feito viver momentos importantes aqui, Pai. Tem agregado, eu particularmente, enquanto estudo, enquanto me preparo, tenho aprendido tanto. E não só aprendido, mas tenho conseguido colocar em prática, Senhor, muita coisa na minha vida. E espero que os seus filhos também consigam, Senhor. Que o lar dos teus filhos seja abençoado, como o meu também. E que aonde chegar, Pai, esse conteúdo que falaremos hoje, que pessoas possam ser abençoadas, curadas, libertas para a glória do teu santo nome. Assim, Senhor, nós oramos abençoando este encontro no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Vamos lá então, gente. Vamos falar desse tema aí que eu separei, solitude e solidão, né? A solidão, eu estava pesquisando e é algo que nos faz, o que nos leva à solidão? Ausência de pessoas, ausência de coisas, né? Muitas vezes nós nos sentimos solitários, nos sentimos incluso em uma solidão porque estamos sentindo falta de pessoas, né? A nossa vida, muitas das vezes nós somos ensinados a conviver com a solidão em determinadas situações, né? Eu estava pesquisando e foi lembrado algo que eu fiquei até rindo na hora, porque quantas das vezes nós, quando fazíamos alguma coisa errada, né? Hoje em dia não pode nem mais fazer isso nas escolas porque bullying, agressão psicológica, né? Mas eu lembro que antigamente, quando a gente fazia alguma coisa de errado, o nosso responsável nos colocava sozinho, né, na cadeira do pensamento, ou num quarto trancado, ou perto de cara para a parede, né? Todas as vezes que nós infringíamos uma lei na casa ou na escola, todas as vezes que nós fazíamos algo de errado, uma das punições que nós recebíamos é ficar isolado. Não é verdade? Quem lembra disso aí? Quem já passou por isso aí? Muitas das vezes a gente passava por esse isolamento, essa separação das pessoas, da família, dos alunos, né? Ficávamos num canto separado para refletir, para poder aprender, né? Parece que uma das formas de ensinamento era nos colocar isolado, longe da sociedade, longe do grupo que nós fazíamos parte, com a intenção de refletir ou de que uma punição nos levaria a estarmos afastados daquilo que é bom, e aí para que aquilo não viesse a se repetir, né? E consequentemente nos colocar isolado novamente. Nós éramos ensinados assim, fomos ensinados assim, a estar isolado, a estar separado. E parece que conforme nós vamos crescendo e amadurecendo, isso fica no nosso subconsciente, isso fica na nossa formação de que fazer algo errado nos levava a estar isolado, né? Se a gente for olhar por um ponto, acaba sendo isso mesmo. Todas as vezes que acontece um problema entre nós e alguém ou alguém, seja em casa, seja no trabalho, qualquer coisinha que aconteça, o isolamento, né? O afastamento, ele acaba sendo consequente, né? Porque você está em casa, daqui a pouco tem uma briga, tem uma confusão, tem um problema, tem alguma coisa para ser ajustado, aí você já não fala, você se sente mal, ou a pessoa, e ela acaba se isolando, ela acaba se afastando. Esse afastamento traz a solidão, esse afastamento traz momentos difíceis, né? Então qual é a diferença de solidão para solitude? Solitude é um afastamento planejado por alguém. Deu a poder entender? Vocês estão aí comigo? Vamos escrever aí, gente. Vamos escrever aí que eu gosto da participação de vocês sabem disso, tá? Qual é a diferença? A solitude é um afastamento programado, é um isolamento consciente. Eu vou me separar, eu vou me isolar, eu vou me colocar só para refletir, para aprender, para poder pensar na vida, pensar em mim mesmo, não em questão de egoísmo, mas em questão de conhecimento de si mesmo. E a solidão,
a pessoa, o indivíduo, ele se coloca em solidão, por quê? Porque alguma coisa provocou isso. O afastamento de pessoas, ou a atitude dela faz com que as pessoas se afastem dela e ela se encontra só. Né? A solidão é causada pela falta de pessoas, pela falta de alguma coisa. E a pessoa acaba chegando nesse ponto de se isolar, de não permitir que o relacionamento tenha continuidade. Né? Já a solitude é um isolamento planejado, é um afastamento das pessoas planejado, para que aquilo venha ter um bom proveito. É uma solidão, estar solitário propositalmente, estar só porque tem um plano com aquilo, tem um objetivo com aquilo. Né? Eu particularmente gosto muito de ficar só. Né? Tem dias aqui que os meninos vai trabalhar, minha esposa também vai trabalhar e eu fico sozinho, resolvo uma coisa e outra, e ali eu tenho aquele a sós comigo mesmo, eu tenho aquele a sós com o Senhor, e eu penso em bastante coisa. Quando você está com muita gente perto, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, você não consegue refletir. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Fala aí. Ah, pastor, eu não gosto de ficar sozinho, eu não gosto de ficar sozinho, para mim é muito ruim. Tudo bem, não é uma questão de ficar, né? Mas existem momentos que, e isso não é uma regra, tá, gente? Isso não é uma regra. A solitude é algo planejado para quê? Para que você faça uma reflexão em quem você é, no que você pode melhorar, no que você pode crescer, o quanto você está equilibrado para poder se sentir bem com as pessoas ao seu redor. E se elas não estiverem com você, você também estará bem. Você não vai ficar aflito, você não vai ficar desesperado porque está sozinho, porque fulano não veio, porque as pessoas não vieram. Se eles vierem, ótimo, vamos providenciar alguma coisa, improvisar alguma coisa, mas se eles não vierem, isso não vai te afetar. Sabe, esse equilíbrio, ele é muito importante. A gente sabe, né? Eu anotei algumas coisas aqui, mas vocês me conhecem, eu acabo falando logo e a gente vai encaixando uma coisa na outra, né? A palavra fala no Evangelho de João que quando Jesus falou ele falou que nós não ficaríamos órfãos, né? Ele estaria conosco, ele ficou conosco naquela época por um tempo determinado, depois ele sobe, libera o Espírito Santo, e ele falou que nós não ficaríamos órfãos, nós não estaríamos sozinhos. Então a gente consegue perceber que sim, nós temos o Espírito Santo para poder nos auxiliar, nós temos o Espírito Santo para poder nos ajudar. Porém, é essencial, e eu aprendi isso, eu concordei, até porque quando eu comecei a me aprofundar, eu percebi que eu já fazia isso. A gente consegue perceber que sim, nós precisamos de um tempo a sós. Precisamos um tempo para nós. Isso aí, Lu. É uma forma de gostar da sua própria companhia. Tem horas que a gente precisa mesmo. Exatamente. Sabe, não é ser egoísta, né? Porque você está de saco cheio das pessoas que faz parte do seu convívio. Não, existe um momento sim que nós precisamos estar só. Sabe, aquele momento que você tem que... Tipo, se você vai falar assim, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu não vou varrer casa, hoje eu não vou dobrar roupa, hoje eu não vou passar pano, hoje eu não vou fazer isso, aquilo outro, eu quero tirar esse momento pra mim. Sabe, aí de repente você vê um filme, vê uma série, ou vê alguma coisa na internet, mas você programou aquele momento para você, e ali vem a reflexão, ali vem o entendimento, né? Eu conheço pessoas que não conseguem, deixaram de fazer academia por falta de companhia. Não gosto de ir para academia sozinho, não. Isso é real. Eu conheço pessoas que deixam de fazer coisa na sua vida por falta de pessoas, né? E eu particularmente amo. Eu vou fazer minha caminhada sozinho. E ali, enquanto eu estou caminhando, eu estou orando, eu estou conversando com o Espírito Santo, eu vou refletindo em algumas coisas que eu posso fazer naquele dia ou não, né? Quando eu vou, nunca que eu precisei de companhia. Eu até cheguei na época que eu era jovem, quando eu comecei a fazer academia, eu fazia com meu irmão. Então a gente ia, aquela coisa toda, mas depois, já tem anos que eu faço academia sem precisar de companhia.
E ali eu faço os exercícios que tenho que fazer, entendeu? Quando você consegue buscar esse equilíbrio de sim, é bom ter pessoas ao seu lado, mas se elas faltarem, se elas não forem, isso não vai te afetar, isso é fantástico. E quando tem muita gente perto, quando a casa está muito cheia, quando está todo mundo em casa, dificilmente a gente consegue ter paz. Sabe, não é questão de, poxa, paz é o quê, pastor? Você está querendo dizer que as pessoas da família fazem um inferno na nossa vida? Não, sabe, é aquela paz que você precisa, que eu preciso, que nos faz refletir um pouquinho. Quando tem muita gente fazendo, muita gente falando, muita gente cobrando, a gente não consegue ter um momento de reflexão, de entendimento. Eu também não tenho problema de ficar sozinho, até porque eu sou. É isso aí, Martinho. Né? A gente busca um amadurecimento para que, se tiver pessoas por perto, ótimo, show de bola. Vamos inventar alguma coisa. Mas se as pessoas não estiverem perto, isso não vai nos afetar. Sabe, isso não pode nos afetar. E aí a gente consegue perceber que isso está muito real. Eu separei um material aqui, deixa eu ler aqui para a gente poder participar junto. Ó. Solitude. Solitude é um isolamento voluntário. Essa expressão foi muito usada pelo pensador Paul Tillich, que associou tal palavra à glória e felicidade de estar sozinho. Né? Um pensador do século XX, ele fala que solitude é representado por estar sozinho. A glória e felicidade de estar sozinho. Né? Então é você estar só e isso não vai te afetar. É você estar só e você estar bem. Se as pessoas estiverem com você, ótimo. Se elas não puderem estar, isso não vai mudar nada. Por quê? Porque isso é um grau de amadurecimento, isso é um grau de conhecimento de si mesmo. Quantas vezes a gente fala sobre isso, sobre a questão da importância de nós nos conhecermos. Né? Porque se eu não me conheço, se eu não tenho satisfação e prazer em quem eu sou, eu vou procurar ser suprido na presença de pessoas. Vocês concordam comigo? Se eu não me sinto bem comigo mesmo, se eu reclamo demais de quem eu sou, se eu sou crítico demais com a minha vida, com o meu corpo, com as mudanças que o tempo fez em mim, eu vou ficar tão insatisfeito comigo que eu vou começar a procurar nas pessoas esse suprido que eu preciso. Tia Sandra também está chegando aí. Seja bem-vinda, tia Sandra. Beijo no coração. Vamos lá para mais um encontro com a gente. Né? Então a gente consegue perceber que eu só vou procurar ser suprido nas pessoas quando eu percebo que em mim já não tem mais valor nenhum. Olha quantas pessoas vão batendo de porta em porta e tentando nos relacionamentos suprir suas necessidades. Vocês concordam comigo? Quantas pessoas vão tentando nos relacionamentos, principalmente na vida amorosa. Eu conheço pessoas que vão tentando, elas têm medo de ficar sozinha. Elas têm medo de poder envelhecer só. E aí vai tentando com uma pessoa aqui, com outra pessoa ali, e vai tentando várias alternativas. Por quê? Porque nela mesma não tem o controle, nela mesma não tem o amadurecimento, nela mesma não tem o autoconhecimento de si. E aí ela vai começar a procurar ser suprida na presença de outras pessoas. Né? Não só na vida amorosa, mas também no relacionamento em geral. Tem pessoas que não conseguem, elas vão sempre ficar procurando, porque tem medo, porque se assusta, porque o estar só faz com que elas tenham medo. Né? Quantas pessoas têm medo de ficar sozinha em casa? Quantas pessoas têm medo de ir nos lugares sozinhas? Né? Tem medo de ver vulto, tem medo de escutar um barulho. Né? As pessoas elas acumulam muitas coisas em suas vidas e isso acaba encarretando em algo prejudicial.
porque elas não conseguem sentir e perceber o valor que há nelas, a segurança que elas têm em poder se conhecer, né? Então fala que a glória e felicidade de estar só. Ele defendia que é apenas quando estamos sós que conseguimos entrar em contato com o nosso mundo interno, colocar os pensamentos em ordem e observar o significado das nossas emoções, né? Isso é verdade, não é porque eu sou cristão e eu sei que tenho o auxílio do Espírito Santo que eu vou falar assim, pastor Thiago falando negócio de pensador da época e se encontrar consigo mesmo, colocar em ordem as coisas. Gente, isso aqui é real, isso aqui é verdade. Eu tenho sim o auxílio do Espírito Santo. Jesus falou sim que eu não ficaria só, que Ele vai nos ajudar até que a vinda de Jesus por definitivo aconteça. Isso a gente aprende, a palavra nos ensina, porém, isso aqui é real. Entrar em contato com o nosso mundo interno, colocar os pensamentos em ordem. Os seus pensamentos estão em ordem? Já parou para poder se fazer essa pergunta? Porque tem hora que parece que está tudo bagunçado dentro da gente, não é verdade? Parece que está tudo fora do lugar dentro da gente. Mas por que parece que está tudo bagunçado? Porque a gente está sempre criando dependência. A gente está sempre achando que tem nas pessoas nós vamos encontrar tudo o que precisamos. Nas pessoas nós vamos encontrar tudo aquilo que é essencial para a gente, sendo que o primeiro relacionamento ele começa com você mesmo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, diz a palavra do Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, eu preciso me amar, eu preciso me respeitar. E quando eu falo de respeito, eu falo de respeitar a minha vida, os meus limites, as minhas fraquezas, reconhecer os meus êxitos e dar destaque a eles sim. Mas isso tudo começa aqui, para que depois transborde na vida das pessoas. Vocês concordam comigo? Eu nunca vou conseguir ver valor nas pessoas se eu primeiro não consigo ver em mim. Talvez aqui esteja a resposta para que algumas coisas ainda não estão funcionando em nós que estamos aqui nessa live, ou alguém que vai acessar depois, né? Porque a gente não consegue ter essa certeza, a gente não consegue ter confiança nas pessoas, a gente não consegue, nós não conseguimos nos entregar nos relacionamentos, mesmo relacionamentos pessoais, de amizade. Por quê? Porque quando a gente encontra muito erro nas pessoas, é porque na verdade aquilo que a gente está vendo demais acaba sendo um reflexo de quem nós somos. Sabe, esse rigor, essa exigência nossa para com que as pessoas sejam como nós queremos, ela é prejudicial. Porque eu vou querer que as pessoas sejam o que eu quero, mas na verdade eu acabo não sendo o que eu quero. Vocês concordam comigo? Eu acabo não tendo o resultado do que eu preciso ser. Por quê? Porque eu não me amo. Porque eu não me respeito. Sabe? Porque eu vou tentando inventar situações para poder camuflar as imperfeições que eu ainda vejo em mim. Né? Eu costumo até em algumas conversas usar isso. Eu demorei muito tempo para poder assumir a minha calvície. E hoje eu raspo, hoje eu não me preocupo quanto a isso, porque eu comecei a me respeitar, eu comecei a respeitar o tempo. Chegou um tempo em que o meu cabelo começou a cair, já não dava mais para poder fazer o corte como eu gostava, e enquanto eu fiquei prorrogando isso, ficava uma coisa horrível aos meus olhos, até que chegou uma hora que eu assumi essa certeza de que a calvície chegou e que não daria mais para poder continuar inventando cortes. Tá dando para poder compreender? Sabe, quando eu começo a identificar quem eu sou e a respeitar quem eu sou, respeitar os meus limites, respeitar os sinais do tempo, respeitar aonde me falta força, reconhecer aonde que sobra força, isso tudo vai fazendo com que haja uma segurança no meu coração. Isso tudo vai fazendo com que as coisas sejam consolidadas aqui.
Sabe, quando é consolidado aqui, isso acaba tendo reflexo nas pessoas que fazem parte do meu dia a dia, que faz parte do seu dia a dia. Sabe, então a questão de colocar as coisas em ordem, precisa haver uma identificação tua quanto a isso, e eu também. Porque quando fica tudo bagunçado aqui, essa bagunça passa para cá também. Sabe, e essa mistura de bagunça faz com que nós nos afastemos das pessoas, do quanto é bom estar bem com as pessoas, mas isso não vai ser uma regra. Por quê? Porque nós vamos ter o equilíbrio de estar acompanhado e também de estar só em determinado momento. Passamos a ser mais felizes, exatamente, isso aí. E principalmente porque nós temos o auxílio do Espírito Santo para poder nos ajudar. Né? Isso é que é importante a gente reconhecer, que temos esse ponto de observação. É preciso encontrar beleza no silêncio e na tranquilidade trazida pela solitude, né? É preciso encontrar beleza no silêncio e na tranquilidade trazida pelo isolamento, por estar só naquele momento, né? Então isso aqui a gente consegue perceber que o silêncio, ele é essencial na nossa jornada. E como que a gente alcança o silêncio? Quando nós nos afastamos das pessoas por um momento. Tá dando para poder compreender? Pessoal no Facebook aí, Tia Mana, Sandrinha, quem tá aí, tá dando para poder compreender? Não é questão de você fazer acepção de pessoas, se afastar delas, porque você não gosta mais, porque elas são chatas, nada disso. Porque o momento de solitude ele é importante na vida de cada um de nós. Né? E aí, quando eu me isolo, quando eu me separo por um tempo, isso traz o que? Silêncio. E com o silêncio vem o raciocínio. Com o silêncio vem o que? Vem a paz de espírito. Seja bem-vinda, Reni. Deus abençoe, amada. Paz do Senhor. Então, tem hora que o silêncio ele é importante na vida de cada um de nós. E o silêncio ele só vem com o isolamento. Porque se tiver muita gente em volta, muita gente falando e cobrando e exigindo, o silêncio ele nunca vai ser acessível para você e para mim. Então, a gente consegue perceber que sim, dependendo da situação, a solidão nos alcança. E quando a solidão nos alcança, o que acontece? A gente começa a ir para o lado da ansiedade, da depressão, né? Porque já começamos a enxergar que se afastaram, se não vêm mais, se não me procuram, é porque eu não sou bem-vindo, é porque não há valor em mim, é porque eu não sou uma boa pessoa, né? Então a solidão ela é perigosa porque ela leva a consequências destrutivas. Mas a solitude nos leva ao silêncio, e o silêncio nos traz o que? Oportunidade de avaliação interna, oportunidade de avaliação pessoal. Por quê? Porque tá fora daquela confusão toda. Né? Aqui quando chega todo mundo junto do trabalho é muita confusão, a televisão ligada, isso aqui lá, comentário daqui, como é que foi o dia, aquela coisa toda, não dá. Hoje, por exemplo, o pessoal chegou aqui em casa do trabalho e tal, e aí eu precisava fechar o meu raciocínio para a live de hoje. Então o que eu fiz? Eu vim pro quarto. Eu vim pro quarto, tranquei a porta e fiquei aqui isolado deles lá de baixo. Por quê? Não é porque eu estou rejeitando a presença deles, está dando para vocês entenderem? Mas o momento foi propício para me poder me isolar. Eu me isolando comecei a raciocinar, a meditar. E quando você começa a meditar em um assunto, isso começa a puxar outras coisas, que acaba trazendo grande reflexão para a melhoria. Eu senti essa solidão. É muito ruim, Martim. É muito ruim. E muitas das vezes essa solidão não é porque as pessoas nos abandonaram. É porque a nossa mente vai alimentando isso. Muitas vezes nós somos críticos, muitas vezes a gente tenta antecipar o pensamento, a atitude das pessoas, o nosso achismo
nos faz entender que as pessoas estão se distanciando, que elas não querem mais estar comigo. Sabe, às vezes a gente esquece que as pessoas têm as suas vidas, as pessoas têm a sua programação, as pessoas têm os seus compromissos, nem sempre vai estar disponível para estar perto, para estar presente, né? Mas o verdadeiro significado da nossa vida para com as pessoas será sempre real naquilo que, quando nós precisarmos delas, elas vão estar presentes, elas vão querer se esforçar para poder ajudar e resolver alguma coisa, né? Existe a solidão? Sim, existe. E como Martinha falou ali, ela é perversa, machuca. Mas existe a solidão que é provocada pelo nosso pensamento. Não estamos sendo afastados das pessoas. Nós nos afastamos porque a nossa mente começa a produzir frutos destrutivos. A gente começa a pensar muita coisa, começa a achar culpados, começa a dizer que isso tudo está assim porque isso aconteceu ou aquilo não aconteceu, certo? Então existe solidão, sim, porque a pessoa se afasta. Existe solidão que é provocada, é uma solidão que é resultado de algo mentiroso. Como assim mentiroso? Porque nós acabamos produzindo coisa na nossa mente que talvez nunca aconteceu, né? E aí, quando vamos ver, nos isolamos das pessoas, nos afastamos das pessoas porque nós alimentamos pensamentos mentirosos por causa do nosso achismo, né? Vocês concordam comigo? E aí, vamos lá. Eu acho que o Facebook não tá legal, porque não sei se tia Mana e tia Sandra estão escrevendo, mas não tá aparecendo os comentários. Deixa eu ver aqui. Não sei. Amém, gente? Tá legal até aqui? Tá dando para poder entender? Então aqui existe a gente falou um pouquinho sobre a solitude, né? A explicação, que é a questão de realmente um afastamento provocado, planejado, para reflexão, para entendimento, para avaliação, para a mente estar limpa, para que resultados venham, né? Então a gente consegue perceber isso. E aqui, ó, a solidão não está associada apenas à falta de romance ou de uma vida sentimental. Na verdade, ela tem um conceito mais amplo, podendo significar estar ou não ao redor de amigos e pessoas. Já senti... Calma aí que eu pulei aqui. Ó. A solidão é o sentimento de não conseguir ser feliz, por ter a sensação de que falta algo na vida. Alguém que não tem um relacionamento amoroso e deseja um a todo custo, sente a solidão. No caso aqui ele coloca a vida, relacionamento amoroso, mas a gente consegue perceber que é muito mais amplo do que isso, né? A vida não é só de romance, a vida não é só vida sentimental, a vida não é só questão de amores, paixões, inclui muita coisa, engloba muita coisa. Então a gente consegue perceber que a solidão é um sentimento de não conseguir ser feliz, sabe? E aí a gente consegue perceber que o que nos falta para ser feliz? Já parou para poder perceber isso? Porque a felicidade não está no dinheiro. A gente sabe disso. Aí você vai escutar a pessoa, mas com o dinheiro a gente pode comprar tudo o que a gente quer. Ei, você pode fazer uma viagem de 30 dias para um lugar muito lindo. Se a sua cabeça não estiver leve, se o seu coração não estiver resolvido, você vai para descansar e volta mais cansado ainda. Sabe, não é questão de dinheiro, é questão de espírito, é questão de paz de espírito. É questão de decisão certa, do que movimenta a sua vida. Do que a nossa vida, assim, qual é esse maquinário que faz as coisas funcionar na nossa vida, né? O que traz a felicidade? O que é ser feliz? A gente consegue perceber que a felicidade não está nas coisas. A felicidade está no nosso espírito. Na paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode receber, que diz a palavra. É essa paz que eu vos dou. É essa paz que eu coloco no teu coração. E essa paz nos faz estar felizes.
nos faz viver a felicidade não pelas coisas, porque as coisas passam, as coisas estragam, as coisas envelhecem, as coisas enferrujam. Então a gente consegue perceber que nunca, em momento nenhum, coisas trarão felicidade para a nossa vida. Nunca, nunca. É dentro, é no espírito. E muitas das vezes a solidão, ela é causada por essa falta do Espírito Santo. Por essa falta de alimentar, né? A própria palavra fala, renovai a vossa mente. Romanos 12, renovai a vossa mente. Por quê? Porque se a mente não for renovada, ficará aquela água parada, igual fica numa caixa d'água de uma casa vazia, que vai criando limo, que vai criando bicho, que vai dando cabeça de prego, né? Que são aqueles bichinhos que depois viram mosquito da dengue. A água parada gera sujeira, gera limo. Então, se a mente não for renovada, se a nossa vida não for renovada, as coisas param, estacionam. E aí a gente entra no estado de solidão, mesmo rodeado por pessoas. Ei, eu quero pegar esse gancho aqui. Tem pessoas que vivem em família, tem pessoas que vivem em relacionamentos e estão em uma solidão profunda. Porque solidão não é questão de estar sozinho, isolado somente. Mas é o que está passando aqui, o que está passando aqui. Eu vou te falar um lugar que é lotado de pessoas que vivem em solidão. Um bar. Você pode sair, quando acabar essa live aqui, você pode procurar um bar. Você vai ver lá pessoas numa mesinha, com um copinho, ou mesmo rodeado com algumas pessoas, mas você olha no fundo dos olhos e aquela pessoa está só. Tem pessoas que trabalham a semana toda, e em vez de viver o final de semana com a família, elas vão para o bar, alimentar a solidão que está no espírito delas. Uma solidão que fica e que vai machucando e que vai maltratando. O bar está assim de pessoas solitárias, porque é estado de espírito, não é questão de ter pessoas perto ou não, né? Mas a solitude, sim, a solitude é literalmente uma separação, é estar separado para o momento de reflexão. E aí, às vezes, você não consegue ficar sozinho dentro de casa em nenhum momento. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora, né? Desde a hora que eu acordo tem gente falando, tem gente pedindo alguma coisa, não tem nenhum momento que eu consigo ficar só para refletir em casa. Sabe qual o momento que você pode provocar para poder estar em solitude? Acordar mais cedo. Acorda mais cedo, né? De vez em quando eu coloco na live aqui, vamos acordar mais cedo para poder fazer um exercício, né? Que a galera não gosta de fazer um exercício, de fazer uma caminhada, preguiça, aquela coisa toda. Então vamos falar de algo aqui que você não precisa fazer o esforço de ir para a rua, né? Experimenta acordar mais cedo. Não sei qual é o horário que você está acostumado a acordar, mas experimenta acordar mais cedo. Sai do seu quarto, vai para a sala e fica. Usufrua deste silêncio, porque ali você vai refletir. Ali você vai ter um momento a sós entre você mesmo e você. E se precisar de um auxílio, tem o Espírito Santo pertinho. Mas se não tem nenhum momento no dia ou na semana que você não consegue ficar sozinho, então provoque esse momento de solitude. Tá dando para compreender, gente? Provoque isso, porque isso é importante, porque isso traz reflexão. Isso traz reflexão. Quando não tem uma avaliação correta, né, costuma-se dizer que quem está de fora não consegue diferenciar solitude de solidão. Ela olha aquela pessoa isolada, ela olha aquela pessoa destacada e automaticamente as pessoas vão falar assim, tem alguma coisa errada com o Thiago.
Tiago está isolado, está ficando sozinho. Quando todo mundo se junta para uma coisa ou outra, ele fica lá no cantinho, né? Quem está de fora não consegue diferenciar solitude de solidão. Beleza? Tá dando para poder entender? Mas quem está com propósito, quem está proporcionando essa experiência, sabe, não, eu estou me sentindo solitário, sim, isso está me maltratando, isso está mexendo comigo. Ou, não, eu estou isolado propositalmente, eu me isolei, eu me afastei, eu deixei de estar mais presente com pessoas ou com um grupo, porque é um tempo que eu tirei para mim. Sabe, isso é real, isso é bom, isso é positivo. Talvez as pessoas não vão entender, elas vão interpretar a tua separação de diversas formas, mas não é sobre a interpretação delas, e sim do quanto você propositalmente está planejando esse momento crucial para a tua vida. Amém? Tá dando para poder entender? Vocês concordam comigo? Pastor, não concordo. Você está blefando aí, você está escorregando na maionese. Pode colocar aí que a gente tenta refletir, tenta pensar numa outra argumentação. Mas se vocês concordam, coloca aí. No nome de Jesus. Né? E eu espero que esse material venha nos dar um bom tempo de reflexão, de amadurecimento, de conhecimento de nós mesmos. Porque isso é importante. Né? Quantas vezes nós estamos prontos a fazer pelos outros sempre? Já parou a perceber que na maioria das vezes as ocupações que você e eu temos não é sobre nós, é sobre as pessoas. A gente está sempre pronto para poder fazer e resolver problema dos outros. Né? Então chega uma hora que as pessoas têm que resolver os seus problemas e você e eu relaxarmos um pouco. Sabe, talvez você trabalha a semana toda, resolve, e quando chega no final de semana que você precisa ter um tempo de solitude, já está você se enfiando no problema dos outros, já está você telefonando, mandando mensagem, lembrando as pessoas do que elas têm que fazer. Ei, acorda. Sabe, porque se não tiver um tempo pra gente, as pessoas vão viver os seus melhores momentos e a gente vai ficar aqui enferrujando até não ter nada para aproveitar. Porque depois que a velhice chega, o que temos de bom proveito, né? Se não temos mais vigor, se não temos mais o que servir as pessoas em uma velhice, né? Então comece a respeitar a tua vida. Comece a respeitar os seus limites, comece a respeitar os seus passos. Porque é importante, sim, sermos bênção na vida das pessoas, é importante, sim, ajudarmos, porém, as pessoas precisam aprender a andar com seus próprios pés. E você precisa de um pouquinho de solitude. Tem como ficar gravada essa live para ver de novo? Tem sim, Reni. Vai ficar gravada no Facebook, no Instagram, e eu vou colocar no meu canal no YouTube também, canal Palavra de Esperança. Tá bom? E o pessoal que está na live aí, se depois vocês conhecer alguém que precisa dessas dicas aí, pode depois estar compartilhando. Né? Então a gente consegue perceber que sim, nós precisamos de um tempo de solitude. Nós precisamos nos isolar um pouco, de virar a chave, dar um tchau, tchau, tchau. Deixa eu ficar sozinho, né? Porque senão as pessoas vão vivendo, vão usufruindo das coisas e a gente vai ficando. Né? Aquele filme Esqueceram de Mim, né? Aquele filme que foi um clássico na época, Esqueceram de Mim. Ei, que tal esquecerem da gente um pouquinho, né? Pode parecer irônico isso, mas é verdade. Que tal a galera poder esquecer a gente um pouco para a gente poder ficar a sós? Que tal sermos esquecidos um pouquinho para a gente poder viver esse momento de solitude, esse momento de reflexão, esse momento de conhecimento de nós mesmos, de refletir na semana, no dia ou no mês e saber como nós podemos ser e fazer diferente no amanhã
ou nesta semana, sabe, lançar propósitos, ideais, planejamento baseado em uma reflexão, né? Aqui eu achei interessante que teve uma observação que fala assim, ó, qual a relação entre solitude e empreendedorismo? Ó, é a partir de momentos de solitude que temos a oportunidade de pensar sobre erros e acertos no modo de empreender. Fazer essa reflexão enriquece a percepção do que pode ser aprimorado e do que deve ser continuado, né? Olha que fantástico! Eu não sei quantos aqui são donos do seu próprio negócio ou tem planejamento para isso, mas é verdade. A gente está tem tanta gente, tanta muvuca na nossa mente, ao nosso redor, que a gente não consegue, quase não consegue refletir no que nós podemos melhorar em nós mesmos. Eu, por exemplo, sou dono do meu negócio porque eu trabalho com transporte escolar e eu sou responsável por mim mesmo. Né? E muitas das vezes, quando eu estou sozinho, eu consigo fazer uma reflexão do quanto eu posso me comportar, do quanto eu posso melhorar no trânsito, do quanto eu posso me comportar melhor com as crianças, sabe? Respeitá-las, criar uma afinidade com elas, com os pais delas, no que eu errei, no que eu acertei, no que eu posso ser melhor na próxima segunda-feira. Sabe, essa reflexão ela é muito importante e às vezes a reflexão vem pelo fato de nós nos isolarmos. Sim ou não? Sim ou não? Às vezes esse isolamento, esse esquecem de mim, né? Não é esqueceram de mim, esquecem de mim, nos faz refletir no quanto nós podemos melhorar, também como empreendedores, como funcionário, como patrão, como filho, como pai, como esposo. Com essa explicação eu vivo solitude. Amém, Martinha? Amém. Que bom. Que bom. Que esse equilíbrio seja real pra gente, né? Quando a solidão vier, nós possamos encontrar onde ela está. O que está causando ela, né? Porque eu não estou aqui falando para pessoas perfeitas. Eu estou falando aqui para seres humanos, né? Que às vezes a pessoa se encontra em solidão e ela vai falar assim, ah, Deus esqueceu de mim, já não existe mais uma afinidade entre Deus e eu, tá tudo perdido. Ele faz parte. Eu deixei anotado aqui, mas eu vou falando aqui até para a gente poder não avançar muito, né? Elias ficou isolado quando Jezabel foi afrontá-lo e Jezabel falou para ele que minha vida seja outra se eu não conseguir fazer com você o que você fez com meus profetas. Né? E aí fala que Elias correu, fugiu dela, se isolou. E aí depois de ele ter fugido e corrido, aí ele ainda vai para a caverna. Né? Porque ele se isola e com o isolamento o que ele pede? Morte. Ele falou, Senhor, não aguento mais essa pressão, essa mulher me perseguindo, essa situação toda, me tira a vida. Ele não se matou porque ele sabia que o autor da vida era o Senhor. Mas ele pediu. Por que ele pediu? Porque ele estava sob pressão. E a pressão o levou à solidão, o levou a fugir daquela situação. Às vezes você tem... Aí Deus está falando, ó. Às vezes você tem que resolver algumas coisas, aí você está fugindo. Eu me cobro porque da solidão eu não entendo, né? Às vezes você está se sentindo solitário, está vivendo uma pressão e a pressão já está te levando para a solidão. Por quê? Porque tem que resolver as coisas. Porque fugir demais nos leva à solidão. E até quando você vai ficar fugindo? Deus está falando, com quem eu não sei. Vai ficar fugindo até quando? Tem que resolver, tem que sentar, tem que conversar. Talvez na primeira e na segunda conversa não vai resolver, mas tem que conversar. Porque quando a gente não resolve, a gente foge. E quando a gente foge, a gente se isola. E quanto mais nos isolamos, mais maltratamos a nossa vida. Vocês concordam comigo? Com quem Deus está falando, eu não sei, mas Ele está falando. Ou vai falar com alguém que ainda vai ver a live, não sei. Gravada. Então Elias foge. E aí o Senhor vai e o ampara mais para frente, mas ele em determinado momento, ele pressionado, ele corre. E quando ele foge, ele se isola. Né? A mulher do fluxo de sangue, também anotei aqui. 12 anos sofrendo por uma doença hemorrágica. 12, 15 anos, eu não lembro. E aí o que acontece? A gente sabe que naquela época, na cultura, a mulher que estava no período menstrual, ela tinha que se isolar.
né? Ela tinha que ficar separada até que o período menstrual passasse e ela voltasse a fazer parte da convivência. E aí, o que acontece? Aquela mulher começou com uma hemorragia, talvez, comecei a sangrar hoje, pode ser a menstruação que está vindo, né? Daqui a pouco vira 2, 3, 4, 5 dias, normal. Daqui a pouco vira uma semana, 2 semanas e já não é mais normal. Mas enquanto ela sangrava, ela tinha que ficar isolada. Você consegue imaginar essa mulher durante esses anos todo isolada da sua família, da sua parentela, até que ela encontra coragem para poder sair, tocar no Senhor Jesus e receber a sua cura. Mas até Jesus passar ali e ela tocá-lo e ser curada, foram anos de isolamento. A enfermidade fez com que aquela mulher encontrasse, fosse amassada pela solidão durante anos. E ela procurou recurso, ela tinha recurso, investiu nos médicos, nos especialistas e ninguém resolveu o problema dela. A enfermidade a levou para a solidão, né? Então, às vezes, nós nos isolamos, entramos numa solidão por nós mesmos, porque nós criamos monstros aqui. E tem situações que nos levam à solidão, né? Jesus no Getsemane, a palavra fala que ele se isolou. Ele, né? Esse texto aqui do Getsemane, a gente consegue encontrar solitude e solidão no mesmo texto. Porque ele vai para o Getsemane, leva os discípulos com ele, e quando chega lá ele fala o quê? Fica aqui que eu vou ali orar. Quando ele sai, ele se isola propositalmente, solitude. Beleza? Vocês concordam comigo? Quando Jesus vai com os discípulos, aí ele deixa um grupo lá, e depois ele sobe com Pedro e Tiago, se não me engano. E aí o que ele fala para eles? Fica aqui, porque eu vou me distanciar. Eu decidi me isolar. Eu vou ali conversar. E ali ele abre o coração. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava com medo. O coração dele sangrava, a morte estava chegando. Você vai ver que contado de uma forma complementar entre Mateus e Lucas, você vai ver que a palavra fala que ele suava sangue, porque Getsemane no original quer dizer lugar para imprensar algo, né? É como se todo o pecado da humanidade estava sendo imprensado em Jesus. Por isso que Lucas, por ser médico, ele acaba trazendo na sua narrativa que Jesus suava sangue, porque a pressão interna era muito grande. Então ele se isola, solitude, propositalmente. Quando ele volta, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. E aí o que ele faz? Eu estou me sentindo sozinho, porque eu trouxe vocês para poder estar comigo. E vocês dormiram. Olha só que interessante. Solitude e solidão no mesmo texto. Quando ele volta para poder... tipo assim, eu vou lá para poder... Eu preciso ver pessoas, né? Na pandemia teve um momento que a gente queria sair na rua para poder ver pessoas. Eu costumo dizer que lá na academia eu faço esteira, né? Mas eu prefiro caminhar na rua, porque você caminhando na rua você vê pessoas, vê natureza, e na esteira você fica olhando para o espelho para você mesmo o tempo todo, né? Então eu acredito que aquela pressão toda sobre Jesus, ele volta para poder conversar, ser confortado pela sua retaguarda, que eram os discípulos naquele momento. E o que acontece? Ele se sentiu sozinho porque eles estavam dormindo. Então existe um momento, tipo assim, se você se sentir sozinho em determinado momento, não se sinta o pecador dos pecadores, a pessoa que foi afastada da santidade. Jesus se sentiu sozinho. Jesus pediu para que o cálice fosse retirado dele. Sabe, Elias, fugindo da pressão de Jezabel, se isolou, se distanciou, se escondeu. Ou seja, isso faz parte da nossa vida. A diferença é, você e eu temos o Espírito Santo para poder buscar o equilíbrio. E eu preciso lembrar, né? Quem está de fora nunca vai saber se você está numa situação de solitude ou solidão. É você mesmo que vai saber. Está se sentindo sozinho? O que está causando? Vamos identificar? Vamos resolver essa situação? Porque você não pode ficar isolado. Volto a repetir.
Talvez você está se isolando, fugindo dos problemas, e fugir do problema leva ao isolamento, e está na hora de resolver. Está na hora de sentar para conversar e resolver isso aí. Porque senão vai virar uma bola de neve, uma hora você vai ser amassado. Então resolve. Fugir do problema leva a isolamento, leva a solidão. Então resolve logo. Sabe, assim a gente vai conseguindo pegar esses pontos. O próprio apóstolo Paulo, né? Lá em Gálatas, vai falar que ele, depois que ele encontra Jesus na estrada para Damasco, ele fica cego, ele tem um início de tratamento ali. E aí ele fica 3 anos isolado na Arábia. Capítulo 1 e capítulo 2 aos Gálatas. Durante 3 anos ele fica isolado na Arábia. E aí ele volta, começa a organizar as coisas. Aí no capítulo 2 fala que durante 14 anos ele ficou ausente. Durante 14 anos ele ficou sendo treinado pelo Espírito Santo. Sabe, depois ele começa a ter contato com Tito, com Barnabé. E aí você conhece, você vai vendo as epístolas do apóstolo Paulo, Timóteo. São homens que passaram na vida dele, o próprio Lucas. Mas antes disso ele passou por um momento de separação. 3 anos na Arábia, 14 anos separado. Até que ele reconhece que eu fui treinado pelo Senhor Jesus. Ele colocou a história, ele colocou a revelação dentro de mim. Eu fui treinado por ele. Os 12 foram treinados por Jesus caminhando. O apóstolo Paulo, ele já foi treinado por Jesus em espírito. Mas por que houve esse treinamento em espírito? Porque ele identificou um momento de isolamento. Ele identificou um momento de solitude. Esse isolamento proposital fez com que experiências magníficas viessem a acontecer com ele. E aí se transformou no homem fantástico que ele é. Amém, gente? Glória a Deus, porque eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Carlinho, meu amigo Fábio também chegaram aí, que eu fui falando e não deu, nem deu para dar a saudação a vocês. Mas eu quero parar aqui, tá? Para a gente poder não prolongar muito, são 10 horas e 3 minutos, tá? Então a solitude, eu acredito que foi bem explicado. Quem chegou depois aí, se puder ver a gravação, eu acho que vai ser bênção na vida de vocês, tá? Que esse momento de isolamento é necessário. Só saiba administrar isso, né? Para que isso não vire uma coisa viciosa, viciante, e a gente queira muito ficar distante das pessoas. Tem hora que você precisa ter um tempo para você mesmo, né? Tem hora que você precisa ter um tempo para dar uma respirada, para dar uma caminhada sozinho, né? Para com essa coisa de ter sempre alguém perto. Para com isso. Quando tiver os encontros, bora, todo mundo. Mas se acontecer de marcar um encontro e você está num momento espiritual teu, uma paz de espírito, e você não quer ir porque prefere estar só, faça isso. E nesse momento de solitude, você vai conversar com o Espírito Santo, rever a sua própria vida. É como se um filme passasse na sua frente e você fizesse uma reflexão do seu dia, do seu mês, elaborando algumas coisas para o futuro, do quanto você pode melhorar. Isso tudo vem na solitude. Quando a gente está muvucado demais, quando a gente está envolvido demais com muitas pessoas, com um trabalho que não é nosso, chega uma hora, sufoca. E a gente nunca vai ter um tempo de reflexão, de avaliação, para poder identificar no quanto nós podemos melhorar, o quanto nós podemos ser melhores em nós mesmos. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Você nunca vai conseguir entender amor ao próximo se não se amar, se não se respeitar. Tudo começa aqui. No quanto o Espírito Santo tem poder para poder fazer você entender que é especial, que é diferente, que tem um propósito de Deus com a tua vida. Então, no nome de Jesus, receba essa ministração sobre a tua vida para a glória de Deus. Viva os melhores dias da tua vida, sabe? Mas com esse equilíbrio. Se em algum momento a solidão viesse, em algum momento alguma coisa causar,
provocar essa solidão, faça uma reflexão, arranque esse mal pela raiz, né? E não deixe que a solidão faça parte da sua vida, mas a solitude, ela é importante. Ela é muito importante para poder fazer o quê? Para poder gerar frutos na nossa vida. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu anotei, para a gente poder encerrar. Não é do fluxo de sangue, tá? Em casa, na caminhada. É isso mesmo, né? E lembrando, né, que o Espírito Santo está conosco. A palavra fala no Evangelho de João 14, né? Que o Espírito Santo ele está conosco. Jesus subiu, liberou ele para nós não ficarmos sós, para nós não nos sentirmos órfãos. Então o Espírito Santo está aqui para poder nos ajudar, nos guiar, nos fortalecer nessa jornada. Mas quando surgir, se não surgir, provoque o momento de solitude. Tire um momento para você. Deixa todo mundo ir, né? Mais uma vez, né, falando sobre o filme, em vez de falar esqueceram de mim, né? Esqueceram de mim traz solidão, né? Ah, esqueceram de mim. Aí você pode falar assim: esqueçam de mim por um momento. Esqueçam de mim, por favor. Que aí você, quando você fala esqueçam de mim, você automaticamente se isola. E nesse isolamento você traz a solitude, e a solitude vai trazer reflexão sobre a tua vida e do quanto você pode melhorar. Amém, gente? Obrigado por terem ficado. Ó. Beijo no coração.